Bom dia não, né? Eu sempre começo com bom dia a nossa aula, mas já é boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem aí, como sempre, se cuidando. Bom, chegando já para a nossa sexta aula da disciplina de probabilidade estatística, né? Então, estamos avançando aí conforme a gente vem acompanhando a nossa trajetória em todas as nossas semanas. Hoje, pessoal, a gente já vai entrar em outros conteúdos um pouquinho mais específico quando a gente está trabalhando aí com a parte de estatística. Lembrando que na aula passada a gente viu algumas outras características, né, relacionada a como a gente pode trabalhar com a questão da simetria nas nossas distribuições, se ela é simétrica, se ela é assimétrica, como que a gente pode trabalhar com aquelas curvas, né? Então a gente viu, oi Fábio, tudo bem? Boa tarde, tá? Hoje a gente já vai entrar um pouquinho mais na parte da divisão de quando a gente está trabalhando com uma distribuição de dados, tá? Então, enquanto na semana passada a gente estava identificando como que estava a relação daqueles dados, né, como que eles se relacionavam, considerando a média, se eles estavam simétricos ou não, hoje a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre as medidas separatrizes. O próprio nome já diz, gente, se eu estou falando de medidas separatrizes, são medidas que separam em grupos, tá? Uma determinada distribuição. Lembra disso, medidas separatrizes quer dizer que a gente tem aí medidas que vão fazer essas separações. E a gente pode separar, né, dividir esses grupos em duas partes, em quatro partes. E quando a gente trabalha com essas divisões, automaticamente a gente tem um nome específico para cada uma delas, tá? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Se der tempo, logo após as medidas separatrizes, a gente também vai entrar na parte de tabelas de frequências hoje, tá? Que é como a gente organiza. Porque assim, olha, uma coisa é a gente trabalhar com uma determinada quantidade de dados bem pequena e a gente conseguir trabalhar com aqueles dados. Uma coisa é a gente pegar uma imensidão de dados e a gente ter que organizar tudo isso. Então, a gente às vezes precisa de uma tabela de frequência para facilitar o manuseio e o trabalho com aquelas informações que a gente obteve, tá? Então, se a gente conseguir passar pelas medidas separatrizes e a gente vê que tem um tempinho, a gente entra nas tabelas de frequência. Se não, fica a tabela de frequência para a gente começar a próxima aula, tá bom? Bora lá, então, entender um pouquinho sobre o que são essas medidas separatrizes. Bora lá. Estou carregando meus slides, tá? Só um pouquinho. Então, medidas separatrizes. Pessoal, o que, que são essas medidas separatrizes, tá? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Elas são as medidas que vão dividir, tá, essa distribuição em partes percentualmente iguais. A gente vai dividir o conjunto de dados e esses conjuntos que essa quantidade que a gente tem de uma distribuição vai ficar a mesma quantidade dentro de cada parte, tá? A mediana, gente, lembra que a gente aprendeu como é que faz o cálculo da mediana, trabalhando lá nas medidas de posição central? Ela também é uma medida separatriz. Por que, que ela é uma medida de separatriz? Porque ela pega um conjunto de dados, tá? E ela divide exatamente esse conjunto. Quando a gente encontra a mediana, ele é aquele elemento que fica bem no meio, não fica? Então, ele divide o grupo em duas partes iguais, 50% para um lado, 50% para o outro. Então, a mediana também é uma separatriz, tá? Por que, que a mediana é uma separatriz? Porque ela divide o nosso conjunto de dados em duas partes iguais, ou seja, 50% de um lado e 50% do outro. Até se vocês quiserem fazer um resuminho aí, podem fazer. Então, fica 50% de um lado e 50% do outro, tá? Vou dar um tempinho só para vocês copiarem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vai mandando, tá, gente? Tô sempre de olhinho aí no nosso chat.
Ok, gente? Então, só para a gente entender, a primeira medida de separatriz é a mediana, tá? Vamos conhecer algumas outras? Então, olha lá. Com as separatrizes, elas são valores que vão dividir essa distribuição em um certo número de partes. Então, a primeira delas é a mediana, que é uma medida separatriz, porque vai dividir em duas partes iguais. Temos os quartis, que vão dividir a distribuição em quatro partes iguais, tá? Temos os decis, que vão dividir em 10 partes iguais, e o centis, que é quando a gente divide em 100 partes iguais, uma distribuição, tá? Esses nomes, gente, eles são bem importantes e vocês precisam saber, tá? Então, o objetivo das separatrizes é o quê? É proporcionar uma melhor ideia da dispersão desse conjunto, principalmente da simetria ou da simetria da distribuição, que foi o conteúdo que a gente viu na aula passada, tá? Então, a gente consegue também identificar um pouco como é que está essa distribuição e a dispersão. Dispersão também, conteúdo que vem para frente para a gente entender aí depois como que os nossos os elementos, os dados que a gente tem aí de uma distribuição, está a dispersão com relação entre si, tá? Então, precisamos saber que a mediana é uma medida de separatriz que divide aquela distribuição em duas partes iguais, os quartis em quatro partes iguais, os decis 10 partes iguais e os centis 100 partes iguais, ok? Anotem aí também, gente. Vamos fazer resumão hoje, hein? Vamos que vamos. Bom dia, Marina, tudo bem? Boa tarde já, né, Marina? Olha, meio-dia e 7, horário de Brasília já no meu relógio. É uma só para todo semestre. Como que é, Fábio? Essa matéria? Exatamente, Fábio. Exatamente, tá?
Vamos lá, gente. Márcio, dá uma olhadinha no teu AVA daí depois, que eu acho que tem todas essas informações bem certinho lá, tá? Vamos lá. A que a gente mais vai trabalhar, e vocês vão observar, além da mediana, tá? A gente também tem o quartil, tá? Os quartis. Isso é o que mais acaba pedindo nos exercícios e a gente precisa saber como é que a gente faz para calcular os nossos quartis, tá? Então a gente até vou reforçar e trabalhar porque eu sei que tem vários exercícios que vai pedir os quartis. Então se a gente quer, por exemplo, dividir em duas partes, 50% para um lado e 50% para o outro, automaticamente a gente calcula a mediana e encontra a posição. Agora, a medida dos quartis é uma da que a gente acaba mais trabalhando, né? É uma que a gente acaba mais trabalhando, por isso que eu também fiz questão de trazer e a gente vai fazer um exemplo. O que quer dizer os quartis, tá? Quer dizer que ele vai dividir esses dados, lembrando que eles precisam estar ordenados. O que quer dizer isso? Tem que estar em ordem crescente ou decrescente, tá? Então, se você tem um conjunto de dados, tem que organizar em hall primeiro. E a gente vai. A gente vai. A gente acaba deixando, então, 25% dentro de cada parte daquele conjunto de dados que a gente está trabalhando, tá? Se eu estou trabalhando com quartis, eu vou dividir em 4 partes iguais. Então, a gente tem a posição do primeiro quartil, que divide o primeiro grupo, a posição do segundo e a posição do terceiro. A gente acaba não copiando, não calculando esses dois elementos, porque eles são os nossos extremos, tá? Então, como é que a gente acaba fazendo? Ó, essa formulinha que nós temos aqui embaixo, pessoal, essa formulinha que nós temos aqui embaixo, ela indica, ela indica a posição, tá? A posição que aquele quartil vai estar. Então, por exemplo, se eu quero identificar qual é a posição do quartil 1, imagine que eu tenho uma quantidade de elementos e eu quero achar a posição, qual é a posição do elemento do primeiro quartil. Então, a gente acaba utilizando essa nossa formulinha aqui, tá? Esse I, então, vai indicar se eu quero o Q1, que é o quartil 1, quer dizer que o I vai ser 1. Se eu quero o quartil 2, quer dizer que o meu I vai ser 2, tá? E esse N é a quantidade de elementos que a gente vai estar trabalhando na amostra. Na hora que a gente fazer um exemplo numérico, vai ficar mais claro para a gente entender, tá? Então, aqui, isso é bem importante, a gente precisa saber, tá? Então, se eu quero determinar, por exemplo, um primeiro quartil de uma amostra, eu vou colocar com vocês no quadro essa amostra, e isso vai ajudar bastante, tá? Então, vamos lá. Vou fazer um exemplo. Acho que vocês estão copiaram a formulinha? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Peraí, galerinha. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo do cálculo do quartil, que é um dos mais importantes que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Ó, vamos colocar lá um exemplo, então, onde a gente vai precisar determinar qual é, então, o primeiro quartil de uma amostra, tá? Exemplo. Primeiro quartil da amostra. Então, a gente vai copiar lá uma amostra, vou colocar aqui com vocês, tá? Se a gente quer determinar uma amostra. Vou pegar aqui. Vamos colocar valores de idade das pessoas, sei lá, vou colocar aqui, ó, 10, 12,
13. Tô organizando já em ordem alfabética, tá? 13. Imagina que a gente fez um levantamento de dados aí e a gente acabou tendo, então, alguns resultados de idades de algumas pessoas, tá? Então, tem 13, tem 14, tem 15, tem 15. Tô jogando valores aqui, tá, gente? Deixa eu ver quantos eu coloquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar mais um, certo? Então, tem 11 elementos. A gente tem aqui 11 idades. Estou criando com vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha câmera para vocês pegarem bem o quadro. Aí, melhorou, né? Então, a gente tem uma distribuição com valores de idades. Ele já está organizadinho em rol, que é em ordem crescente. E eu quero determinar o primeiro quartil dessa amostra. Para a gente determinar o quartil, gente, nós vamos utilizar sempre essa formulinha, tá? QI vai ser igual a I vezes N mais 1 dividido por 4, porque eu estou dividindo o meu conjunto, é como se eu fosse pegá-lo e dividir em 4 partes iguais, tá? Se eu quero o primeiro quartil, quer dizer que o I vai ser igual a 1. Por que o I é igual a 1? Porque eu quero achar o Q1, certo? Então, eu quero achar o Q1, que é o Q que está na primeira posição, que vai dividir. Lembra que eu vou dividir a minha amostra em 1, 2, 3, 4 partes. Eu vou identificar aquele que divide o primeiro grupo, tá? Que é o meu Q1. Então, vamos lá. Eu sei que o meu I é 1, porque eu quero achar o primeiro quartil. E o N é a quantidade de elementos que eu tenho na minha amostra. Quantas idades eu tenho na minha amostra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 elementos aqui na minha amostra, certo? E agora nós vamos substituir esses valores aqui na formulinha. Quem é o meu primeiro quartil? Ó, o I é 1, porque eu estou achando o primeiro quartil. Vezes o N, que é 11, mais 1, ok? Dividido por 4. Então, o primeiro quartil vai ser igual. 11 mais 1, 12. Vezes 1 vai dar 12, né, gente? 12 dividido por 4, 3. O que indica esse 3? 3, gente, é a posição do primeiro quartil. Claro que eu estou trabalhando com uma amostra pequena, né? Legal dessa forma que ela nos auxilia. Deixa eu arrumar esse cedilha que ficou bem feinho. Ele nos auxilia quando a gente está trabalhando com um conjunto de amostras bem maiores. Então, o que quer dizer isso? Vamos lá. Quer dizer que o primeiro quartil, o primeiro elemento que vai dividir essa amostra, a primeira divisória, ela vai estar na posição 3. Quer dizer que é exatamente nessa posição aqui que está o primeiro quartil, tá? Automaticamente a gente poderia calcular o Q2, o Q3, né, até a gente encontrar. Mas eu subentendo que como ele dividiu em 2 nesse grupo, ele vai ficar 2 nesse, então aqui provavelmente a gente... Olha para vocês verem como dá bem certinho, ó, de 2 em 2. Aqui eu vou ter o meu segundo quartil e aqui eu vou ter o meu terceiro quartil. Então, a gente consegue dividir essa distribuição em 4 partes exatamente iguais. Se eu fosse calcular o Q2, por exemplo, automaticamente, se vocês jogarem na fórmula para encontrar o Q2, a gente ia acabar achando
que o Q2 está na posição 6, né? Até se vocês quiserem substituir, ó, vamos calcular o Q2 só para a gente conferir. Q2, nosso Q2 a gente já achou que ele está na posição 6. Vamos ver se vai dar 6? Q2 vai ser igual, ó, o I agora é 2, vezes 11, que continua sendo a quantidade de elementos, dividido por 4, certo? Então, olha como é que vai ficar agora, ó. O Q2, que é a posição do quartil, do segundo quartil, vai ser igual. 11 mais 1 dá 12, vezes 2, 24, dividido por 4, exatamente 6. Quer dizer que ele estará na sexta posição, tá? Então, essa formulinha do quartil, ela nos auxilia para determinar qual é a posição que o primeiro, o segundo e o terceiro quartil estarão quando a gente estiver trabalhando com quartis, tá, gente? Guardem isso que é importante. Dúvidas, perguntem. Pergunta, pergunta, pergunta. Deixa eu deixar vocês copiarem. Podem fazer print, se quiserem. Aproveitem para tirar as dúvidas. Deixa eu dar um tempinho aqui para vocês copiarem. Ok, gente, dúvidas, perguntas? Vamos fazer uma atividade? Vamos, vamos. Tem uma dúvida? Tudo ok? Então tá, vou colocar uma atividade para vocês calcularem também, tá? Então a gente vai ter uma outra distribuição aí, que eu vou subir um slide para vocês. Vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho, tá? Tá subindo só um pouquinho, que o meu slide está carregando. Então veja bem, ó. Temos que determinar o primeiro quartil dessa amostra que nós temos aí agora, tá? Já está organizadinho em ordem crescente, isso ajuda bastante, vai facilitar bastante o cálculo para vocês. E, deixa eu colocar a formulinha para vocês do quartil aqui. Tá aí a formulinha, tá? Dando mais uma ajudinha. Calculem, gente. Tô aqui, qualquer dúvida, tá? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem resolver.
Olha, o povo mandando, Edmar, Fábio, muito bom. Vamos lá, gente. Quem mais? Aproveita que vocês acharam o primeiro, já acha o segundo e o terceiro quartil também, gente. Aproveitem. Boa, Edmar. Boa, 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 galera. Bom, vamos corrigir? Boa, Fábio. Muito bom. Então, aí o que que acontece quando a gente está trabalhando com par, tá? Aí a gente tem que acabar calculando ali, no caso, a média aritmética entre os valores, né?
Vamos corrigir, gente? Vamos lá? Bom, então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Deixa eu só abrir todos, tá? Como a gente quer o primeiro quartil, no lugar do i, a gente vai colocar o 1, certo? Então, a gente vai pegar o número de elementos que a gente tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 elementos mais 1 e a gente vai dividir por 4. Então, quando a gente soma aqui, ó, 15 mais 1 dá 16, dividido por 4 vai dar 4. Quer dizer que o primeiro quartil é o 53, que está exatamente na quarta posição, tá? Então, a gente já sabe que o próximo quartil ele vai andar, ó, aqui nós já temos o segundo quartil, e aqui nós temos o nosso terceiro quartil, onde a gente consegue dividir corretamente a nossa amostra em 3 partes iguais, tá? Gente, confiram os cálculos, perguntem, tá? Bom, gente, então assim, olha, esses são os jeitos que a gente faz para trabalhar e calcular os nossos quartis, tá? Aqui a gente tem como que a gente trabalha com o quintis, tá? A gente ainda não tem uma fórmula, mas seria mais ou menos quando a gente vai dividir. O que a gente mais vai utilizar é o quartil, por isso que eu fiz um exemplo, tá? Mas é legal vocês saberem como que funciona, a divisão de quando a gente está trabalhando com os quintis, por exemplo, que é quando a gente divide em 5 partes iguais. Então, vai dar 20% dos elementos numa parte, 20% na outra, e assim sucessivamente. Já os decis vai dividir o conjunto em 10 partes iguais, né? Cada parte com 10% dos valores. E os percentis quer dizer que cada parte vai ter 1% dos valores, tá? Gente, copiem, organize o resuminho, que isso ajuda bastante, tá? Pra gente fechar essa parte aí dos nossos quartis.
Deixa eu ver, Márcio. Deixa eu voltar. O que você está perguntando? Eu falei posição 5. Ah, obrigada, Márcio. Obrigada, aqui, né? Obrigada, só arrumando. Obrigada, Márcio. Muito bom, muito bom. Atenção aí. Foi só um errinho de digitação, nem tinha visto. Obrigada, tá? Só arrumem, tá, gente, o que estava escrito ali na nossa atividade. Ó, e o que eu tinha colocado para vocês, tá aqui, tá? Que são os quintis, os decis e os percentis, tá? Dando um tempinho aí também para vocês calcularem. Muito bom, Márcio. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, gente, então aqui temos os nossos quintis e temos, então, os nossos decis e os nossos percentis. O que, que a gente vai ver agora, tá? Vamos introduzir um pouquinho só a parte da tabela das frequências. E o que, que são essas tabelas de frequência? Não tem problema, que daí qualquer coisa a gente termina e continua esse conteúdo na próxima aula, tá? Então, ela vai indicar a frequência observada, tanto a relativa quanto a absoluta de um conjunto de dados, tá? Vai ser a quantidade de qual é a frequência que aqueles dados aparecem dentro de uma distribuição, tá? Então, vamos lá, gente, isso aqui é importante, tá? Nós vamos hoje só calcular simples ou absoluto e deixar a relativa para a próxima aula. Mas a frequência simples ou absoluta, né, como vocês preferirem chamar, geralmente a gente utiliza o FI, tá? Ou o FA. Ele é o valor que vai representar o número de dados que a gente vai estar trabalhando naquele determinado intervalo, tá? E a relativa, que a gente chama de FR, ela é a razão entre a simples pela frequência total que a gente vai deixar para ver na aula que vem, tá? Hoje a gente vai ficar só na absoluta para vocês entenderem como é que a gente acaba trabalhando com determinado conteúdo. Então vamos lá. Olha esse nosso exemplo que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem uma tabelinha, tá? A gente tem uma tabelinha. O que, que nós temos aqui? Não vai interferir muito o sexo dos nossos alunos, mas o que importa para a gente é a quantidade de idade que a gente tem, tá? Pessoal, reparem que ele não está organizado em ordem crescente, então eu organizei aqui na tabelinha. Nós temos a idade 18 anos que apareceu,
20 anos que apareceu. Então, o que significa essa frequência absoluta? Quantas vezes apareceu a idade de 18 anos? Ó, apareceu uma, duas vezes, quer dizer que a frequência que está aparecendo é 2. Quantas vezes apareceu a idade de 20 anos agora? Ó, apareceu uma, duas, três, quatro, 5. Então, a frequência é 5. E é isso que vocês vão fazer agora para completar a nossa tabelinha, tá? Bora lá. Vamos lá, então, para a gente corrigir? Então, se a gente olhar o 23, olha quantas vezes vai aparecer o 23. Está aparecendo uma vez o 23, né? O 25 apareceu uma, ó, tem um 25 aqui também, duas. O 26, só uma. O 29, uma também. O 30, uma vez. O 35, uma vez. E o 37 também, só uma vez. Quando a gente conta, então vamos lá. 2 com 5, 7. Com 1, 8. Com 2, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente teve um 14, né? A quantidade de frequências. E, opa, só que faltou 1. 2 com 5, 7.
8, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, não, tem 15 mesmo, eu tinha contado errado. Que dá exatamente a quantidade de alunos que a gente tinha ali, que é a idade, tá? Então, isso quer dizer que nós calculamos as nossas frequências. Boa, galera. Muito bom. 25 deu 2, né? Muito bom, Fábio. Muito, muito bom. Corrijam, tá, gente? Então, isso que é quando a gente vai calcular, então, uma tabelinha de frequência, só que eu estou trabalhando frequência absoluta por enquanto, tá? Dúvidas, gente? Perguntem, perguntem, perguntem. Bom, gente, então é o seguinte, deixa eu conversar aqui com vocês, tá? Chegando já no finalzinho da nossa aula, entendemos hoje a parte das medidas separatrizes, né? O que é um quartil, né? O que a mediana divide em duas partes, e trabalhamos também com a parte da nossa frequência absoluta. Na próxima aula, a gente continua trabalhando com as nossas tabelas, tá? Com o intuito de também calcular agora a frequência relativa de um conjunto de dados, tá? Gente, valeu pela participação de todo mundo no chat. Um beijo bem grande, se cuida, bom final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.